Discernimento, segundo o dicionário Miquelis, ato de discernir, faculdade de discernir, juízo, entendimento, critério, habilidade de separar o certo do errado, capacidade de compreensão. A lição de hoje vai comentar sobre a necessidade de discernimento, ou seja, necessidade de entender não só a vontade de Deus, como entender o que é certo, o que é errado. Nos nossos dias nós temos sido bombardeados por muitas mensagens de diferentes fontes, de diferentes pessoas com diferentes formações, culturas, digamos assim, e diferentes profundidades no conhecimento bíblico, no conhecimento não só bíblico, mas de Deus. Falar conhecimento bíblico não quer dizer que a pessoa conhece a Deus. E baseado nessas mensagens, muitas vezes a gente toma certas atitudes, faz certas coisas, entendendo que aquilo está certo, está errado, que é de Deus. Nem tudo que a gente ouve está certo. Nem toda mensagem, entre aspas, bíblica é uma mensagem correta e coerente, porque se a interpretação, se a leitura, a gente chama de hermenêutica, né, for feita errada, for feita de forma equivocada, eu vou pegar um texto bíblico e vou aplicá-lo de forma errada, eu vou falar uma coisa errada, vou transmitir uma ideia errada. Tem um ditado, quando a gente trata de hermenêutica, que diz que o texto fora de contexto vira pretexto. Ou seja, eu posso pegar um texto bíblico e usá-lo num caminho completamente diferente daquilo que o escritor, inspirado por Deus, colocou ali no texto bíblico. E isso está errado. Então, a gente precisa ter esse discernimento nas coisas de Deus. E os dois exemplos apresentados aqui foram dois juízes que foram utilizados por Deus para livrar o povo. Foi Gideão e Jefté. Foram dois juízes. O texto básico da nossa lição se estende desde Juízes 6 até 12. Provavelmente não vou conseguir ler todos esses textos aqui, porque eu preciso comentar, mas fica o convite para você ler todos esses 6 capítulos do livro de Juízes. Gideão, ele num momento, não vou falar distraído, mas no momento que ele não esperava, ele foi comissionado por Deus para livrar o povo dos midianitas, né? E ele o fez quando Deus mostrou e, como se diz, e o comissionou e o indicou, olha, é isso que tem que fazer, é desta forma que tem que fazer. E ele foi lá e livrou o povo da mão dos midianitas apenas com 300 homens. A nossa revista aí cometeu um erro gráfico, apenas com 30 homens, não, foram com 300 homens, mais à frente a informação aparece corretamente. E ele teve num determinado momento, discernimento de entender que realmente era Deus que estava falando com ele e realmente ele estava sendo comissionado por Deus para fazer aquilo. A gente vai ver que lá no final da história dele, ele acaba fazendo algo que não era a vontade de Deus e aquilo acaba sendo problema para ele. O outro juiz também importante de comentar aqui é Jefté, né? E ele fez um voto de uma coisa que era estranha à cultura dos israelitas, era estranha à lei de Moisés. Ele disse que se Deus desse aquele povo lá na mão dele, a primeira pessoa que saísse da sua casa para lhe receber, ele sacrificaria em holocausto. E a pessoa que saiu ao seu encontro dançando e alegria foi a sua única filha, né? E aquilo ali lhe causou uma angústia terrível, porque ele teve que sacrificar em holocausto sua filha como ele havia prometido. Mas veja que o holocausto não era, a gente vai discutir isso um pouquinho mais, o holocausto não era uma prática, não era algo que Deus pedia, não era algo que Deus gostava.
E ele foi fazer um voto. Voto é como a gente fala mais nos nossos dias, é promessa. Como se fosse fazer uma promessa para Deus. E Deus não pediu promessa nenhuma. E Deus não pediu holocausto nenhum. Mas talvez por conta de uma cultura espalhada pela terra, ele achou que aquilo ali era correto, era lindo, bonito, maravilhoso, que Deus daria por causa daquele voto, e fez esse voto e teve que sacrificar a sua filha. A ideia aqui do discernimento fica por conta de fazer o que é a vontade de Deus, fazer realmente a vontade de Deus e tentar entender o que não é a vontade de Deus. Hoje a gente ouve muito dizer que Deus tem promessas para mim e para você, e tem mesmo, mas a gente tem que ter cuidado ao ler a Bíblia de ver o que realmente é uma promessa pessoal para mim ou para toda a humanidade, e o que era uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os patriarcas, para alguém, para Moisés especificamente, enfim, alguma coisa que Deus falou para alguém especificamente. E tem que ter um pouco de cuidado em distinguir o que é verdadeiro do que é falso, o que realmente Deus quer, o que realmente Deus não falou. Né? O que edifica e o que não edifica. No meio desses capítulos a gente vai ver ali Abimeleque aparecendo como um governador e Jotão, que é um dos filhos de Gideão ali, né? Denunciando uma escolha superficial de líderes em Israel. Né? A gente precisa ter essa percepção clara. Um fato que no meio disso tudo é muito discutido é a história lá de Gideão. A gente vai ler um pouquinho mais sobre a lã, o teste da lã, né, dele colocar a lã no terraço e pedir a Deus um sinal que a lã aparecesse encharcada de orvalho e em volta tivesse seco. No outro dia ele pede de novo que a lã fique seca, mas o teto, o terraço, né, o eirado estivesse encharcado de água, e ele pede uma prova física, uma prova concreta a Deus de que aquilo ali era realmente a vontade de Deus. Na verdade, essa já são a terceira e a quarta, a segunda e a terceira prova de Gideão. A primeira, ele oferece ali uma carne, um pães asmos, e o anjo que vem comissionar Gideão faz descer fogo do céu e consome toda aquela oferta, e o anjo ou Deus some. Não, a Bíblia acho que fala anjo do Senhor, né? A gente vai ler já essa parte, e Gideão entende que era Deus que estava com ele, ok? Mas essa discussão a prova concreta de Deus, né? Temos hoje, e o nosso comentário da revista traz essa informação, esse posicionamento, que hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Deus, né, o Espírito Santo que habita em nossos corações. Deus nos manda esse Consolador, e nós temos condições de discernir a vontade de Deus de outras formas. Gideão ali provavelmente não tinha muito conhecimento da lei, não tinha um relacionamento com Deus, e precisou uma prova concreta para que Deus falasse com ele. Eu concordo que a gente tem a Bíblia sim, mas se a gente precisar, Deus também faz essa prova concreta, seja usando outras pessoas para falar aos nossos corações, seja usando uma situação, algo que você no seu coração e no seu pensamento apenas fale com Deus e peça a Ele que lhe prove, que lhe experimente, que lhe mostre de forma induvidosa, né? Indubitável, aquilo ali. Olha, não deixe dúvida que é a vontade de Deus. Gideão, ele foi cauteloso. Os exércitos que atacavam atacavam a Israel, eram muito numerosos,
e ele tinha ali receio de que aquilo ali ele empreendesse uma guerra e o povo se machucasse feio, e ele seria responsável por aquilo. Não era falta de fé em Deus, mas ele precisava entender que aquilo realmente era da vontade de Deus. E Deus concedeu a Gideão, sim, aquela prova que ele precisava. Bom, essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 78. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, tem uma versão em PDF, você pode baixar lá e acompanhar. Já me perguntaram como é que consegue essa em papel. Você tem um contato de WhatsApp, se eu não me engano, lá que você pode também pedir a revista em papel no início do trimestre, no final um pouco mais difícil, que já se esgotaram, ela é impressa para o trimestre, e ela também está na loja da Amazon lá como pro leitor lá, que eu esqueço o nome toda hora, da Amazon, e você pode comprar a revista lá para ler. O título dessa lição de número 9 é Fidelidade e Discernimento, textos base de Juízes 6, 1 a 12, 15, e essa revista, edição 78, ela tem por tema Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth, e foi escrita pelo pastor Fábio Martins. Então, sem mais demoras, porque são bastante textos, e apesar de ser 3 situações ali, Gileade, depois, Gideão, Abimeleque e depois Jefté, nós temos um texto longo aí. Essa quarta opressão veio dos midianitas e porque Israel se desviou dos caminhos do Senhor. A história não muda, né? É aquele ciclo vicioso que a gente já comentou aqui, né? E a opressão durou 7 anos e o libertador foi Gideão. Eu vou ler o capítulo 6 de Juízes. A opressão dos midianitas fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gatos e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Nem eles, nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não deste os ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Abre um parênteses aqui. Eles pegavam a sua colheita e escondiam, e malhavam o trigo, tinha que bater o trigo para soltar as sementes, e era no lagar. Lagar é onde se pisa uvas, então ele estava dentro de um buraco escondido. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já estou contigo. Ferirás os midianitas como se fossem um homem só. E respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí eu vou interromper a leitura. Ele vai e pega um cesto com carne e com pães asmos, e coloca ali debaixo do carvalho, e o anjo estende a ponta do cajado e subiu fogo do céu. Uma expressão que muitas vezes a gente vê na Bíblia como caiu um raio ali, né? E consumiu toda a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu naquele momento. E Gideão ficou extremamente atônito, porque ele percebeu que era de fato uma divindade, era um anjo que estava ali, um enviado de Deus, e achou que iria morrer. Viu Gideão que era o anjo do Senhor: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Aí Deus manda Gideão destruir o altar de Baal que estava na casa do pai dele. Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vier a cortar. Então pega a imagem do poste ídolo, corta em lenha, pega um outro boi do teu pai, edifica um altar, queima o boi ali para Deus. E como ele temia fazer isso, ele pegou 10 homens e fez isso de madrugada. Os empregados do pai dele quiseram matá-lo, e o pai dele falou assim: não, olha, se ele é Deus, então Baal que vá contra o meu filho Gideão. E ele não permitiu que os seus homens fossem lá matar o seu filho. Bom, e aí a história se desenrola, e um pouco mais à frente, Gideão vai e pede na sequência uma prova a Deus para que tenha certeza de que era como se diz, era a vontade de Deus destruir todos aqueles inimigos. E a partir do versículo 37, 36, disse Gideão a Deus: se hás de livrar de Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porém uma porção de lã na eira, no terraço. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar de Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, ela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, que eu vi que você fez o que eu queria, Senhor. Mas, de novo, vamos lá. Se ainda falar só esta vez, rogo-te mais essa vez que faça a prova com a lã, e só a lã esteja seca, e a terra ao redor a jovalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Gideão foi pedir uma prova física e material que desse a ele a certeza de que aquilo era realmente a vontade de Deus.
E a discussão aqui na nossa lição vai um pouco nesse sentido. Naquele tempo nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, no nosso meio, convivendo conosco. Nós não tínhamos conhecimento da palavra, o povo não tinha conhecimento da palavra, muito distante da palavra, e não tinha muitos meios para voltar à palavra de Deus, a menos que a tribo de Levi fizesse seu trabalho e de fato pregasse a lei e trabalhasse em fazer o povo cumprir a lei, né? O Novo Testamento não menciona buscar a vontade do Senhor desta maneira, ok? Mas experiências pessoais com Deus acontecem. As pessoas pedem a Deus experiências pessoais e Deus, entendendo ser necessário, Ele faz, sim, nos dá certezas e nos dá confiança por pequenas demonstrações. Uma coisa de novo vai acontecer ali por diante. Gideão, ele seleciona, ele chama o povo a lutar, porque ele entende que é de Deus, no capítulo 7, né? Que Deus vai livrar então Israel da mão dos midianitas, e aí ele chama o povo a lutar. E aí Deus diz para Gideão, versículo 2 do capítulo 7, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou após os ouvidos o povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então eram 32.000 já tinham se juntado para liderar. E disse mais o Senhor a Gideão. Então 32.000, 22.000 voltaram porque eram tímido, medroso. Quem está com medo pode voltar para casa. 10.000, não tenho medo. Disse mais o Senhor a Gideão. Ainda há povo demais. Faz-os descer as águas e ali tos provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como o cão faz, este porás à parte, como também aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Fazia uma referência ali a estar alerta, a estar pronto, a estar atento a tudo em volta, enfim, seriam guerreiros melhores, digamos assim. Mas foi só um sinal. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Deus queria um contingente pequeno para mostrar que não era a força de Israel que os livraria dos midianitas. Não era apenas alguém à frente conduzindo, não era apenas um guerreiro necessário para os livrar de Israel. Deus queria mostrar a Israel que era ele que estaria livrando Israel da mão dos midianitas, ok? E aí Gideão ainda fica um pouquinho mais temeroso, e lá pelo versículo 10 a 14, né? Se ainda temes atacar, eu conheço teu coração, você ainda está com nervoso, você ainda está com medo, né? Então Deus, desce tu ao poço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura, não é poço, é moço, perdão, desce tu com seu moço pura. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra
o arraial dos midianitas e deu encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima embaixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. E ouvindo isto, Gideão, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial e de Israel disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Olha como Deus faz as coisas para que nós sintamos fé, para que nós confiemos nele. Os problemas vão acontecer. Tinha um povo todo ali afrontando e oprimindo Israel. Mas Deus deu sinais claros de que a vitória seria alcançada. E aí é engraçado a forma como a batalha se desenrola, porque o ataque inicial foram com trombetas, tochas e um cântaro, para cobrir as tochas. Então eles cercaram os midianitas com aquelas tochas acesas, mas um cântaro em cima, e o cântaro não deixando que a luz se propagasse, E num determinado momento, quando Gideão toca a trombeta, todos eles tinham uma trombeta na mão e tocavam a trombeta e quebraram os cântaros, era barro provavelmente, fazia aquele barulho, parecia de repente metal, espada, de noite ninguém entende nada, E as luzes vindo e aquele clarão vindo, e os midianitas começaram a se matar, E o que sobrou, o povo de Israel foi atrás e matou um a um. E desta forma, com esse contingente de 300 homens, Deus matou aquele povo que era forte, era poderoso, possuíam camelos em grande quantidade, E a coisa é feita dessa forma aí. Então Deus usou Gideão? Usou Gideão. No capítulo 8, mostra que Gideão foi convidado a governar. E ele falou outra coisa ali, do 22 ao 27. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, governe, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E disseram eles: de bom grato daremos. Estenderam uma capa, e cada uma delas deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.600 ciclos de ouro, mais ou menos 20 quilos de ouro. Afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. E aí ele tomou então uma decisão que não foi muito boa. Ele achou que pegando ouro dos despojos, fazendo uma estola sacerdotal, que era uma veste do sacerdote, e deixando aquela roupa, estola sacerdotal, talvez ele tenha achado que aquilo ali seria um símbolo, Ele deixou aquela roupa na sua cidade, como se aquilo ali fosse algo para as pessoas olharem e lembrar de Deus, mas acabou que as pessoas se prostituíam e as pessoas idolatravam, e aquela coisa não deu certo. Ele acabou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele acabou pegando um caminho errado. Teve num determinado momento discernimento, confiança que era Deus que mandava ele ir guerrear. E no outro momento ele foi e tomou algumas ações ruins. Mesmo assim, Deus deu ao povo 40 anos de paz, versículo 28 do capítulo 8,
ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Morto Gideão, aí já passamos para o segundo, esse foi o primeiro tópico, né, e o texto aqui, né, o fidelidade e discernimento para confiar no Senhor. Gideão confiou no Senhor. Fidelidade e discernimento para fazer boas escolhas. E aí a morte de Gideão, né, Israel de novo se entregou à adoração de Baal-Berite. Baal de novo, né? Esqueceram do Senhor, esqueceram de tudo quanto Deus tinha feito, esqueceram de todas as coisas que Deus fez pela mão de Gideão, né? Juízes 8, de 33 a 35, fala: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que fizeram em Israel. E aí eles vão a Abimeleque, né? E Abimeleque, que era filho de Gideão, mata os seus irmãos. Eram 70 filhos de Gideão, né? E ele mata todos os seus irmãos, né? E ele se torna um usurpador. Um deles, um dos irmãos, chamado Jotão, né, apresenta ali em Juízes 9, de 7 a 15, uma fábula. Talvez você já tenha ouvido falar dessa fábula. Ela é bem falada, ela é bem contada, é muito usada quando se quer falar do cristão e a política, né, de governar sobre os outros. Então, Juízes 9, de 7 a 21, o texto aqui da versão revista é atualizada com o apólogo de Jotão, uma fábula, né? Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em voz alta clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal, para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida, vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de tua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão, tinha que fugir, né? E foi-se a Beer, e ele habitou por temer seu irmão Abimeleque. E foi o que aconteceu. A fábula mostra que todas aquelas árvores importantes que tinham papéis muito importantes não queriam sair de onde estava para exercer uma liderança maior. E o espinheiro, que não tinha fruto, que não tinha sombra, que não tinha abrigo, que não demonstrava nada de bom, foi quem ofereceu, né, sombra e refúgio, e ele não tinha. E a gente vê que
o povo parece que se gosta, né? Gosta de ser enganado. Né? O fim de Abimeleque, lá no capítulo 9, ele mostra que ele versículo 9, 50 a 57, tem ali uma revolta, né? Tebes, e 51, havia porém no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam a si as portas e subiram ao eirado. Abimeleque veio à torre, pelejou contra ela e chegou à sua porta para incendiar. Porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Não tinha jeito, ele ia morrer, mas não morreu na hora. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para sua casa. Abimeleque morreu agarrado ao seu orgulho. Né? Ele não queria que fosse contada uma história de que uma mulher teria matado ele. Né? E assim veio sobre, né, os moradores, vendo pois os homens de Israel que Abimeleque estava morto, foram-se para cada um de suas casas. Assim Deus fez tornar a Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter ele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair na cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Ok? Então, a falta de opção de Israel em escolher alguém para governar fez com que eles escolhessem Abimeleque. Escolheram um espinheiro ao invés de escolher uma árvore frutífera. A falta de opção, porque as árvores frutíferas não quiseram, na lenda, na ilustração de Jotão, não quiseram assumir a responsabilidade de reinar. E muitas vezes o povo se faz enganado. Ouve boas promessas, ouve coisas fáceis, bonitas, gostosas, maravilhosas e acha que aquilo ali está certo. Lembra que eu comecei falando sobre discernimento? Saber o que é certo, o que é errado. Falei das pregações que a gente escuta por aí. Será que a gente tem escutado pregações que são agradáveis? Ou será que a gente tem escutado pregações que nos confrontam? Né? De fato, de vez em quando a gente precisa de uma pregação que nos conforte. Porque o nosso coração está muito apertadinho, a gente precisa que Deus fale, nos mande uma palavra de conforto. Mas geralmente as pregações bíblicas devem nos confrontar, devem vir contra nós. Porque nós somos pecadores, somos errados e erramos o tempo todo. E se a mensagem bíblica não está me confrontando, eu desconfio. Eu tenho que ser confrontado cada vez que eu abro a Bíblia. Ela tem que falar ao meu coração, me acusando de alguma coisa que eu deveria estar fazendo e não estou, porque eu sei que eu estou devendo muito. Ok? E aí, falsas promessas de liberdade, esqueceram-se do Senhor, né? E Deus deixou aquilo ali acontecer e Abimeleque ficou um tempinho à frente. Mas depois, Deus liberou... levantou dois líderes, está lá em Juízes 10, de 1 a 5, Tola e Jair, e mais um ficou 22 ou 23 anos, outro ficou mais 21 anos, 45 anos, esses dois juízes, que pouco se fala ali, reinaram à frente de Israel e trouxeram paz, ok? E aí, terceiro tópico vem falando de fidelidade e discernimento para firmar compromissos. E eu quero entrar com você na história de Jefté, a sexta opressão registrada ali no livro dos Juízes é dos Amonitas, está lá em Juízes 10, versículo 7. O pecado foi aumento da idolatria, Juízes 10, 6, e a punição durou 18 anos, Juízes 10, 8. O libertador foi Jefté, Juízes 10, 6. Olha que interessante
que o pecado foi só o aumento da idolatria, não foi nem a idolatria em si. A idolatria já reinava, já estava misturada no povo, já não tinha mais como ter um povo. Não é que não tinha mais como ter, né? Mas já era um negócio assim que estava generalizado. E o aumento da idolatria, né? E os amonitas atacaram Gileade à margem do Jordão, né? E aí o povo se arrependeu e pediu perdão a Deus e pediu que Jefté, né, fosse à frente. Está lá no capítulo 11, tem uma Assembleia Geral e os amonitas queriam o território da Transjordânia, né? Capítulo 11, versículo 13. E aí a gente vê aqui que no capítulo 11, Jefté ele tenta resolver o assunto por negociação. Do versículo 11, versículo 12 até o 28, ele conta ali as coisas que aconteceram. Enviou Jefté mensageiros aos reis dos filhos de Amon, versículo 12, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, lá atrás, me tomou a terra de Arnon até Jaboque e ainda até Jordão. Restituí-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros aos filhos mensageiros ao rei dos filhos de Amon. E disse-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cálice. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos Edonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhe deu os ouvidos. E a mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixo-lhes, peço, passar pela tua terra até o meu lugar. Isso só queria uma passagem. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaz e pelejou contra Israel. Ou seja, além de não deixar passar, ainda entrou em guerra. O Senhor, Deus de Israel, entregou o Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou dos amorreus das terras que habitavam. Tomou posse em todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono da terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território, todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel e pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão longe de Arnon, porque vós, amonitas, não recuperastes durante esse tempo. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido à mensagem que Jefté lhe enviara. Se você abrir a sua Bíblia lá em Juízes 11, vai ver aqui embaixo o que a gente chama de referência cruzada, né? Aqui não vai dar para ver, mas está aqui no pé da Bíblia aqui, ó. E está dizendo lá que Juízes 11, 17 tem referências em número 20, de 14 a 21. Juízes 11, 18 tem referências em números 21, 4. Juízes 11, 19 tem referências em número 21, de 21 a 24. E Juízes 11, 25 tem referência em números 22, de 1 a 6. O que ele fez foi recontar a história lá atrás. A coisa não deu certo, né? O povo quis sair, os amonitas quiseram sair em guerra contra Jefté,
E aí Jefté faz um voto, olha só, versículos 29 a 40. Então o Espírito do Senhor veio Jefté, e atravessando por Gileade, Manassés passou até Mispa, de Gileade, de Mispa, de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, ninguém pediu nada, mas ele fez. Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi em encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefté. Este os derrotou em Aroé, até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era a filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes, sinal não é raiva, né? É sinal oh meu Deus do céu, como eu falo? Ficou indignado, né? Ah, minha filha, tu me prostras por completo. Ele se sentiu arruinado. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse, meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai. E deixou ir por 2 meses, então se foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual fez segundo voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão Daqui veio o costume de Israel, das filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar as memórias da filha de Jefté, o Gileadita. E dessa forma, então, Jefté se arrependeu. Primeiro, Deus não pediu sacrifício humano. Deus não pediu nada a Jefté. Deus não deu a vitória a Jefté em troca de alguma coisa. E olha que nós temos esse costume de achar que a gente vai prometer alguma coisa a Deus e vai ganhar porque a gente prometeu alguma coisa a Deus. Não importa o que eu prometer a Deus. Deus não faz acordo conosco. Se Ele vai fazer é pela sua bondade, graça e misericórdia. É graça, é favor imerecido. Não importa o que ele vai dar, eu não mereço, né? E não havia esse costume de fazer sacrifícios humanos. Aliás, Deus nunca pediu isso na Bíblia em momento nenhum. O único momento que Deus pede um sacrifício humano é Abraão para sacrificar Isaac, e mesmo assim Deus não deixa que Isaac seja sacrificado. Para que ele foi fazer isso? Ele achou que tentando dar alguma coisa a Deus, teria algo de volta? Uma linha de pensamento aqui talvez não fosse, talvez ela não tenha sido realmente sacrificada, ela tenha ficado na casa de Deus como serva, né? São discussões aqui se foi sacrifício humano mesmo ou não, mas de qualquer maneira Deus não pediu nada daquilo, né? E não foi por conta daquilo que Deus deu a vitória Jefté. Pode ser que Jefté tenha agido de acordo com a cultura local, com as coisas que a gente vê, todo mundo faz, né? Oferece em troca, então vou oferecer porque Deus vai gostar. Mas Deus não é, o nosso Deus não é o Deus deste mundo. As coisas que a gente vê acontecendo nesse mundo não são as coisas de Deus. E a gente tem que ter cuidado para não misturar, né? Uma forma aqui que talvez tivesse sido ela consagrada, uma vida de solteirice, não ter filhos, o que era uma desonra para a mulher em Israel. Mas de qualquer forma, o que a gente precisa notar aqui é a questão do discernimento na vida dos servos de Deus, né? Gideão, ele foi uma bênção enquanto ele esteve no centro da vontade de Deus. Quando ele resolveu fazer
algo que Deus não tinha falado para fazer uma estola sacerdotal com 20 quilos de ouro, devia ser bonito. O povo foi e usou aquilo para se prostituir. Israel buscando Abimeleque como rei, um rei mau, que matou todos os seus irmãos para reinar. Por quê? Porque os líderes não queriam liderar, porque quem tinha condições de liderar não estava fazendo o seu trabalho. E Jefté, que foi fazer um voto, tendo Deus colocado ele à frente do povo, do Espírito do Senhor veio sobre ele, ou seja, Deus mandou ele fazer. Era a vontade de Deus, ele tinha certeza que era a vontade de Deus. Vou fazer voto para quê? Ainda mais, um voto com uma cultura que não é a cultura nossa, que não é aquilo que Deus pede, né? Precisamos buscar a direção de Deus, precisamos entender a vontade de Deus, precisamos ter discernimento. Claro que Deus vai falar ao meu coração e Deus vai falar ao seu coração, mas nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos conhecer a Bíblia. Se eu não tiver discernimento, se eu não conhecer a Bíblia, se eu não ler a palavra de Deus, como Deus vai falar ao meu coração? Se eu não buscar conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, eu não vou conhecer, eu não vou saber como Ele fala, eu não vou saber quem é Ele. Se eu não me relaciono com uma pessoa, eu não tenho intimidade com ela. Se eu nem falo com alguém, eu não posso saber como é que é a vida dela, as coisas que ela prefere, que ela gosta, que ela não gosta. Não dá. A gente precisa se relacionar com Deus. Para pensar e agir à luz do Novo Testamento, como devemos buscar a vontade de Deus. Podemos pedir que Deus deixe isso claro em nossos corações, mas nós precisamos buscar a Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar. Tem um cântico infantil que eu gosto de repetir, que diz que leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, e quem não ora a Bíblia e a Bíblia não lê, diminuirá. É básico, é muito básico, é ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus, é orar para falar com Deus. E isso a gente chama de relacionar. É esse relacionamento que vai nos dar certeza da vontade de Deus. Escolhas erradas e precipitadas causam prejuízo. Escolhas feitas sem realmente ouvir e entender a voz de Deus causam prejuízo. Pior, compromissos assumidos de maneira impensada ou dentro da cultura do mundo, que não é a vontade de Deus, nos causam desgostos ao longo da vida. Nos causam, assim como trouxe a Jefté, também causam problemas a nós. Precisamos estar no centro da vontade de Deus, precisamos nos relacionar com Ele. Que Deus nos ajude a cada dia nos relacionar mais e mais intimamente com Ele.